mergulho minhas misérias em Tua misericórdia. Você sabe que a coisa mais importante que alguém me ensinou na vida foi que Deus é misericordioso? Não teve nada na minha vida que superou esse conhecimento de Deus. Impressionante. E eu me lembro que eu aprendi isso ainda muito novo, sabe? Eu tive a alegria de nascer numa família católica, mas uma família católica onde se tinha muito amor. E também eu pude frequentar, quando era criança, uma paróquia que também se falava muito de Deus como misericórdia. E eu fui aprendendo isso, eu fui bebendo isso. Graças a isso, ao longo da minha vida eu fui encontrando respostas, levantando minha cabeça e em cada queda acreditando que Deus é mais e que Deus me ama, apesar das minhas misérias. Por isso que essa música tem tudo a ver, hein? São 11 horas e 2 minutos, 20 de outubro. Seja muito bem-vindo. Ouça um pouquinho, vai lá. contigo, eu miserável, perdida em teu imenso amor. É exatamente isso. Essa é a minha condição de pecador, mas que está se esforçando dia a dia para ser um ser humano melhor. E eu tive a alegria também de, na minha vida, conhecer um bom padre, Padre Valeriano dos Santos Costa, o nosso bom padre que está aqui hoje, veio me visitar. Padre, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Dacides, e agradeço muito o seu convite de estar aqui, depois de um certo tempo, que eu já vim aqui antes. Isso traz muita alegria, esse retorno, esse momento. E com essa história que eu fui contando, né, Padre? Dessa vivência mesmo de alguém que, sabe, faz experiência constante da misericórdia. Ter em mãos o seu mais recente livro, O Amor de Deus, Teologia da Redenção, me dá uma alegria tão grande, porque é a confirmação daquilo que mais eu acredito. Deus é misericordioso. Deus é amor. Quando eu entendi isso, não como uma teoria, Padre, mas eu entendi isso na prática, eu entendi isso na vida, na hora da dificuldade. Deus é misericordioso, Deus não nos trata segundo as nossas faltas. Padre, isso tem um poder de transformar a vida da gente. E eu tive a alegria de conhecer essa verdade ainda muito novo. Felizes aqueles que têm essa oportunidade, não é verdade? É fundamental. Para a fé isso é fundamental, para a liturgia que a gente celebra, é fundamental. Deus é amor e nós precisamos conhecê-lo na prática, nas dificuldades, no sentimento vivo de que Ele nos ama tanto, a ponto de entregar o seu próprio Filho para ser o nosso Redentor, mas continua nos amando, não porque nós somos bons, mas porque nós somos filhos dEle e Ele quer nos resgatar para si, toda a humanidade redimida. O senhor diz na página 31 do seu livro, e hoje eu quero fazer um programa assim catequético, tá? Para você que é católico, ter um crescimento na sua fé, um amadurecimento da sua fé. Então, hoje o programa de hoje é para aquelas pessoas que não querem, sabe, ficar vivendo uma vida assim mais ou menos, ou então ter algum conhecimentozinho sobre Deus ou sobre a palavra de Deus. Eu quero fazer um mergulho mais profundo. Na página 31 do seu livro, o senhor diz assim: Deus é o amor originário. O que o senhor quer dizer com essa expressão? Ele é fonte de amor originário. O que isso significa? É porque o Pai eterno, é a origem desse amor que é doado ao Filho. E o Filho responde com perfeição, porque ele é Deus. Então, a origem é o Pai eterno. Eu tenho, depois desses estudos, depois de ter escrito 11 livros sobre liturgia, eu pesquisei muito acuradamente o que é esse amor que o Novo Testamento chama de ágape. Aí percebi que ele é realmente originado no Pai como uma fonte que jorra para fora, passando pelo Filho, e nós nos associamos ao Filho para sermos também
para nos sentirmos tão amados quanto o Pai eterno, quanto o Filho é eternamente amado pelo Pai. O Senhor diz assim: podemos então já conhecer a felicidade plena neste mundo, embora sem a constância da felicidade eterna. Não há felicidade maior do que amar depois de se sentir amado com o mesmo amor com que Deus Pai ama o Filho na unção do Espírito Santo. Ou seja, é esse amor a Deus que traz aquela alegria interior, aquela paz interior, aquela felicidade interior. E é isso que dá sentido à vida da gente. É nos sentirmos amados e por isso a gente ama. Exatamente, aqui está uma questão fundamental. Não pode amar quem não se sente amado. O Cristo diz isso de várias formas, por exemplo, um cego não pode guiar outro cego. Se ele não tem o amor, como é que ele pode transmitir o amor ao outro? E é um amor gratuito. É um amor que ele dá porque ele é o nosso Pai, né? E ele pretende salvar todos os seus filhos criados, né? Por isso São Paulo chama de filhos adotivos, porque nós não somos deuses. Mas Deus Pai quer que nós nos sintamos tão amados como o Filho Eterno é amado eternamente. É uma verdadeira catequese. Nós estamos diante de um sacerdote que é um dos homens mais intelectuais que nós temos nesse nosso Brasil, é um dos mais preparados em liturgia, não só pelos estudos que já fez em várias partes do mundo, inclusive na Itália, mas é porque tem uma vivência, e essa vivência é transformada também em livro. Hoje nós estamos comentando, falando sobre o amor de Deus, teologia da redenção. O amor de Deus me faz também amar, mas é importante que eu sinta esse amor. Só quem se sente amado é capaz de amar. Primeira mensagem do nosso programa que está só começando. Vem comigo, vamos lá. Tem gente que me escreve e fala assim: Dalcides, eu tenho uma dúvida. Fala a sua dúvida, filho. Quer uma curiosidade? Vem cá, vai lá. Você sabia? Você sabe o porquê Jesus é chamado de Cordeiro? Enquanto Moisés ainda tentava convencer o faraó a libertar o povo de Israel, Deus prometeu enviar a última das 10 pragas do Egito. Para que o povo de Deus não fosse atingido pela praga, Deus ordenou que sacrificassem um cordeiro, passassem o seu sangue na porta de suas casas como um sinal e comessem do cordeiro sacrificado. Quem obedeceu foi livrado da morte, e logo em seguida o faraó libertou o seu povo. O cordeiro era o animal que o povo sacrificava como oferta a Deus, para que seus pecados fossem perdoados. Da mesma maneira, naquela noite, quando imolaram o cordeiro, foi uma simbologia de que eles reconheciam seus pecados, se arrependiam e reconheciam a grandeza e senhorio de Deus. Quando Deus, de tanto amor pela humanidade, enviou Jesus ao mundo para morrer e nos salvar de nossos pecados, o processo é semelhante ao que aconteceu lá no Antigo Testamento. A morte dos cordeiros libertou o povo da praga lançada por conta do pecado do faraó e também libertou os israelitas de uma vez por todas da escravidão do Egito. A morte de Jesus libertou toda a humanidade do pecado e livrou todo mundo de uma vez por todas da morte eterna. Se no Antigo Testamento o povo pegava um cordeiro de sua pertença e fazia o sacrifício em favor de si mesmo, no Novo Testamento é o próprio Deus que faz o sacrifício do seu cordeiro, seu único filho, em favor de toda a humanidade. Por isso, até hoje rezamos dizendo: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Eu sempre acho assim, a figura do cordeiro sempre assim, é muito doce, né? Assim, é meigo, né, o cordeiro. Dá até um pouquinho de dó do cordeiro. Agora, no seu livro, o senhor trata sobre esse amor de Deus que chega assim ao extremo, a ponto de enviar o seu filho. Jesus, jamais teríamos condições de ser elevados à altura do amor de Deus se ele não tivesse descido até nós num ato extremo de solidariedade. A encarnação do amor foi o fato mais decisivo para que pudéssemos conhecer e viver nele. Eu entendo o seguinte:
não tem uma expressão maior de amor de Deus por nós que não seja o próprio Jesus. E nesse sentido, ele é o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Para fazer referência aos cordeiros pascais que foram sacrificados naquela noite, quando houve a libertação, a passagem do Mar Vermelho, eles tiravam os pecados, quer dizer, mas no ano seguinte tinha que fazer de novo, e assim tinha que fazer de novo. Quando Deus envia o seu Filho como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele está dizendo que agora esse processo termina e entra em cena o Cordeiro de Deus, que por meio da Eucaristia continua se oferecendo sempre para a nossa salvação e tira o pecado radicalmente. Buscar a Eucaristia, eu entendo como o meu alimento. Assim, é na Eucaristia que eu me sinto mais forte e por isso que eu busco a Eucaristia. Na liturgia, o senhor que entende infinitamente mais que eu sobre esse tema, né? Mas na liturgia, assim, o sentido é de alimento, mas ao mesmo tempo, existe algum outro sentido quando a gente fala de Eucaristia, tão profundo quanto esse, de nos alimentar a alma, alimentar o coração? Alimentar o nosso... O sentido é realmente esse, né? De alimentar a nossa vida, de alimentar a nossa realidade, a nossa marcha para Deus, comendo a ceia. E essa ceia é constituída pelo próprio Filho de Deus, oferecido, né, na cruz, e agora, na celebração eucarística, nós que nascemos 2000 anos depois, não podíamos ficar fora daquele momento, então, misticamente, somos encaminhados àquele momento da cruz, que foi histórico, foi 2000 anos, e ali nós nos nutrimos da salvação que Ele nos deu, comendo o pão e o vinho que Ele consagrou e se fez Ele mesmo. Mas aí vem uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, eu me aproximo da Eucaristia quando eu estou, por exemplo, em pecado. Eu posso ir buscar esse alimento e essa força, mesmo estando em pecado? Ou primeiro eu me purifico para chegar? Ou eu chego daquele jeito e me alimento e a partir dali vou buscar a minha purificação? Qual que é a ordem das coisas? O que é que diz a igreja a esse respeito? Já já, uma das maiores autoridades em liturgia do nosso país, Padre Valeriano Santos da Costa, respondendo essa questão. Nós estamos recebendo uma das maiores autoridades quando o assunto é liturgia, vida de igreja, teologia, o Padre Valeriano Santos da Costa, autor do livro mais recente dele, né? O autor do livro O Amor de Deus, Teologia da Redenção. Eu fiz uma pergunta e, na verdade, eu não tenho a resposta, assim, oficial, sabe? De alguém que realmente se dedica, estuda sobre essa questão. Mas eu vou ter a partir de agora e eu queria também compartilhar com você. Vamos lá. Padre Valeriano, eu estou em pecado. Eu vou buscar a Eucaristia como minha força, meu alimento, como nós dissemos anteriormente? Ou primeiro eu tenho que passar por uma limpeza, aí uma confissão, e aí então eu estaria preparado para esse alimento? Qual que é a ordem das coisas? A ordem é exatamente o contrário. A não ser que a pessoa reconheça que ela está em pecado gravíssimo, que significaria ter provocado a morte de alguma forma para outra pessoa, então ela tem que se reconciliar. Aquilo que Jesus diz. Quem está nessa situação, pecado mortal, a pessoa sabe. Ela deve se reconciliar com quem ela feriu tanto. Mas aqui, eu entendo que você esteja dizendo dos pecados que a gente comete todos os dias e que precisa da ajuda de Deus para superá-los. Perdi a paciência e acabei, assim, falando uma bobagem para minha esposa. Isto. Vou receber a Eucaristia ou primeiro eu passo pela confissão? Vai receber a Eucaristia para se purificar, porque a Eucaristia é alimento, e quem diz isso muito claramente, primeiro é Jesus. Ele diz, eu não vim para os que estão bem, mas para aqueles que precisam de cura.
Quem diz isso claramente é São Tomás de Aquino. A Eucaristia é remédio, ele usa essa palavra exatamente para quem não está bem e precisa encontrar o seu estado que seja realmente um estado de graça, mas não é só estando em estado de graça que você vai receber Valeriano, a Eucaristia. Papa Francisco também tem ido nessa linha de nos aproximar da Eucaristia, dizendo que é o alimento dos fracos, dos frágeis, daqueles que estão mais precisando. É como já apareceu ali naquele episódio de Elias, que tinha que cumprir uma missão, e ele se sentia fraco para aquilo, ele teve uma espécie de depressão e não queria sair do lugar. Aí um anjo veio e trouxe um pão. Já era o anúncio da Eucaristia. Ele comeu o pão e ficou no mesmo lugar. O anjo voltou e disse: ei, esse pão aqui é para caminhar. Então, quem quer caminhar precisa receber a Eucaristia, pelo menos dominical, uma vez por semana, no dia do Senhor. E quem descobre o quanto é bom receber a Eucaristia, tem muitas pessoas que fazem isso todos os dias. E a igreja sempre recomendou para aqueles que estão na linha de frente, como soldados, né, estão no fronte de batalha, padres, religiosos, etc., devemos receber a Eucaristia todos os dias. Ó, tem perguntas chegando e também tem textos bíblicos. Estou vendo aqui, nascemos predispostos a acreditar em Deus. Coloca esse VT aí, vamos ver o que diz. Vamos lá. Ó, será que a gente já nasce predisposto a acreditar em Deus? Como é essa questão? Vai, esse VT. Um estudo de pesquisadores norte-americanos mostra que o cérebro humano nasce programado para acreditar em Deus ou para acreditar em algum tipo de Deus. Nesse caso, a fé não seria pessoal nem um chamado divino, mas sim uma tendência biológica. A pesquisa ainda está em andamento, mas já aponta que as pessoas não escolhem acreditar ou não. Todo mundo nasce acreditando ou está propenso a acreditar na criação divina, mesmo que algumas pessoas percam essa crença depois de muito tempo. Tem uma oração bonita que diz assim, e eu costumo fazer sempre que eu recebo a Eucaristia, né? Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Se você quiser essa oração, basta você digitar aí na internet, né? Alma de Cristo, já vai aparecer essa oração. É uma oração que eu costumo fazer sempre, assim que recebo a Eucaristia, fico ali no silêncio ali da igreja e sempre procuro fazer essa oração. Falando em oração, nós vamos fazer o segundo dia da 8ª em preparação à grande festa de São Judas e eu vou pedir a bênção especial das mãos ungidas do Padre Valeriano para que ele traga dos céus bênçãos e graças na preparação dessa grande festa pela intercessão de um grande santo da igreja, São Judas Tadeu. Tudo isso em 1 minuto. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quando o senhor fala sobre teologia da redenção, o senhor está falando sobre essa salvação, essa libertação, essa renovação? Exatamente, a teologia da redenção vem do verbo redimir, que é comprar a liberdade das pessoas. E Cristo, São Paulo usa até o termo em algum lugar, com a sua morte na cruz, nos comprou para si, então nós não somos mais escravos de ninguém, porque Deus quer nos tratar como filhos
e jamais como escravos. Aí a gente entende também aquela passagem do filho pródigo, como a gente costuma falar, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, inclusive Lucas que nós celebramos nesses dias na liturgia da igreja, e ali se tem um filho que volta para casa e até se submete, pode ser tratado aí como um servo, como um escravo. O pai fala, não, você é filho e cobre esse filho de beijos. Esta é a teologia da redenção? Essa é a teologia da redenção. Nós fomos readquiridos pelo sangue de Cristo para viver a nossa liberdade filial, pois nós somos filhos de Deus Pai, que nos ama, eu repito sempre, tanto quanto ama o Filho único, e que nós precisamos encontrar caminho de sentir isso, senão a fé não terá grande resultado nessa caminhada. A salvação, o Pai sempre vai tentar, vai buscar todas as formas para salvar os filhos, mas aqui nós estamos falando de qualidade de vida, né? Como a gente escutava agora, os remédios que trazem qualidade de vida. Uma qualidade de vida essencial é essa, de me sentir tão amado como o Filho eterno, e isso muda tudo em mim, no mundo. Sim, muda tudo em mim. Exatamente. E no mundo, a partir da minha transformação. Exatamente. O senhor sabe que a gente vai assim, se deixando levar mesmo, né? Pela misericórdia, pela bondade de Deus, e a gente vai descobrindo o quanto Deus é maravilhoso. Eu estava vendo aqui no seu livro que tem uma parte que o senhor dedica à questão da gentileza. O senhor fala assim, depois de ter feito essa experiência do amor do Pai e do Filho, depois de se sentir tocado, conduzido pela ação do amor do Espírito Santo, aí nós estamos assim preparados para agir no mundo. E o senhor diz assim, gentileza é o amor humanizado. O amor humanizado, o amor pode ser mandado, porque antes nos é dado. Papa Bento XVI. Ou seja, eu amo porque antes eu fiz a experiência de me sentir amado. É isso que o Papa Bento XVI está dizendo? Isso, exatamente, ele diz que você não pode cobrar amor de ninguém, porque o amor é uma coisa, se for visto do ponto de vista humano, ele está relacionado com a minha história, as minhas dificuldades. Deus sim pode cobrar amor, porque Ele deu o amor. Ele vai cobrar o amor que Ele deu. Então, depois de ter dado o amor, depois de ter feito as pessoas se sentirem amadas, e esse é o objeto e o objetivo da fé, né? A fé não existe para outra coisa, senão para nos convencer de que Deus nos ama e eu posso sentir aqui e agora, aí então Deus sim vai cobrar de nós os frutos desse amor. E aí estão aquelas ações que o amor produz. E a primeira, a mais leve e direta, é a gentileza. Quer dizer, não adianta as empresas cobrarem, claro, elas estão fazendo o papel delas, né? Mas a pessoa que é gentil, porque é obrigada a ser gentil, vai chegar uma hora que ela não vai aguentar. Que não vai aguentar. A gentileza é natural quando nos sentimos amados. Quanto mais nos sentimos amados nesse mundo, você pode perceber que a pessoa é mais gentil. Mas se eu quiser realmente ser radicalmente gentil, até com aquele que me maltrata, eu tenho que fazer a experiência do amor de Deus. O senhor sabe que nesses dias alguém até escreveu para a gente perguntando sobre, acho que eram os dons do Espírito Santo. Os dons. Eu vou trabalhar mais sobre essa questão num programa que nós vamos fazer à noite. Eu e o Padre Valeriano vamos fazer um programa especial com mais tempo no período da noite. Mas não sei, Natanzinho, se tem aquela questão de alguém que colocava exatamente isso. Me parece que era sobre os dons. Qual era a pergunta mesmo? Vai lá. Eu acho que a pergunta era essa mesmo, sobre os dons. Eu estou falando isso porque eu estou vendo aqui na página 75 que o senhor trabalha exatamente essa questão. Quando nos deixamos levar pela ação do Espírito Santo, aí a gente vai se transformando. Aquele coração que tinha impureza, feitiçaria, ódio,
rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia. Tudo isso é transformado pelo Espírito Santo. E aí vem os dons do Espírito Santo. Mas sobre isso nós vamos trabalhar em 1 minuto. Vamos lá. Essa semana, o padre lá da minha paróquia disse que é preciso cultivar os frutos do Espírito Santo. Mas afinal, o que são os frutos do Espírito Santo? E a resposta a essa pergunta está na página 75. A gente deixa uma vida de idolatria, libertinagem, ódio, rixas, ciúmes, ira, discórdia, inveja, bebedeira, orgia. A gente deixa essa vida para colher os frutos que vêm da ação do amor de Deus, Espírito Santo em nós. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. São características que às vezes a gente tenta sozinho conseguir. Aí eu quero ser mais manso. Por que é que eu não consigo? Talvez porque eu não esteja assim me deixando levar pela ação do Espírito Santo? Pode ser. Exatamente. Porque há toda uma ideologia, sobretudo no Ocidente, de que nós temos capacidades humanas para chegar a esse estado que só os frutos, só o Espírito Santo pode frutificar em nós. Não é pela força humana, isso já foi condenado como heresia, mas sempre volta. O homem quer ser o dono de tudo e não deixar Deus agir em si. Isso é realmente um grande mal para quem não aceita que nós somos pecadores, mas amados. E é o amor de Deus que produz tudo em nossa vida, todos os frutos do Espírito Santo. Padre Valeriano, eu comecei a ler seu livro e vou olhando, vou vendo. Ainda eu não li com profundidade, só batendo o olho, tá? Mas assim, é fascinante. É da editora Paulus, minha gente. Mas é realmente muito bom. O senhor deve ter levado uns 2 anos para fazer esse livro aqui, da profundidade que eu estou vendo, com as citações bíblicas, tudo direitinho. 2 anos? Desde que eu comecei a pensar no livro, trabalhar no livro e escrever, foram quase 5 anos. Quase 5 anos. Foram quase 5 anos. A paz é o segundo critério do amor. Ela se define como um estado de tranquilidade autêntica que age na pessoa, dando aos gestos, aos atos, ao olhar, ao tom de voz, aos traços mínimos do rosto, uma harmonia que faz a comunicação fluir, porque desarma o espírito e o dispõe ao amor. A paz faz parte da promessa de Deus ao seu povo. Estabelecerei a paz sobre a terra e dominareis sem que ninguém vos perturbe. Interessante. A paz é fruto também do Espírito Santo. A gente está precisando pedir a luz do Espírito Santo e pedir paz. A gente está vivendo tempos de muita turbulência, não? Muita turbulência, muito confronto. E todos esses confrontos... Todo mundo quer ter razão, né? O tempo todo, né? Mostra que a pessoa, a sociedade, as lideranças não estão em paz. E como é conduzir um povo assim tão grande, depende do nível que essa condução seja, precisa que a pessoa sinta a paz. E a paz desarma o espírito da guerra, desarma o espírito de qualquer agressividade. Nós vamos fazer um programa especial a partir da meia-noite. Eu queria convidar você para estar conosco. O senhor volta à meia-noite para a gente fazer um programa bonito? Volto. Então nós vamos fazer o seguinte, Padre Valeriano vai estar com a gente. A gente vai fazer um momento especial mesmo de aprofundamento desse livro que é lançamento e é o mais recente livro do Padre Valeriano, O Amor de Deus. E tem o subtítulo, tá? Teologia da Redenção. É da editora Paulus. Editora Paulus, os livros da editora Paulus você encontra em qualquer livraria. E também tem o site, né, da Paulus, que também vai ser muito simples e muito fácil você conseguir. Eu vou pedir uma última coisa antes do senhor ir, se o senhor poderia dar uma bênção especial para nós, pela intercessão de um grande santo da igreja,
São Judas Tadeu. Se o senhor puder me ajudar, eu vou fazer o seguinte, você terá um minutinho, tá? Para que você se prepare para receber essa bênção. E ao receber essa bênção, você vai sentir uma paz, mais uma paz. E nós vamos para o segundo dia da 8ª em preparação à grande festa de São Judas. Nós juntos vamos pedir a graça que nós estamos mais necessitados, pedindo a um santo que é conhecido como santo padroeiro das causas impossíveis. Para Deus nada é impossível. E você vai pedir qual é a causa impossível, aquilo que você está mais precisando. Nós vamos agora para segundo dia da nossa 8ª em preparação à festa de São Judas. E esse é um momento assim muito especial, sabe? De bênçãos, de graças. E nós vamos pedir a proteção deste grande santo da igreja, dizendo: São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Jesus, eu saúdo e louvo a sua fidelidade e amor. Cumpriu fielmente seu chamado até o fim, enviado pelo próprio Cristo para evangelizar, se tornou uma das 12 colunas que sustentam a igreja fundada por Jesus Cristo. Esse é um momento muito especial de você agora pedir qual é a graça que você está mais necessitado. E nós vamos receber essa bênção pela intercessão de São Judas, visto que estamos no segundo dia da 8ª em preparação a essa festa. Se você pode colocar a mão no coração nesse momento, porque as mãos ungidas do nosso bom Padre Valeriano vão trazer dos céus bênçãos e graças que precisamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Judas Tadeu, apóstolo do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Valeriano, vou esperar o senhor então a partir da meia-noite. Muito obrigado. E nós vamos aprofundar esse tema, o amor de Deus, a teologia da redenção. Todos aqueles que querem ter mais informação, mais conhecimento, busca aqui, neste livro, que é um momento de formação muito privilegiado. Obrigado, meu bom padre. Eu que agradeço, Dalcides, ter voltado aqui. Agradeço também ter falado do livro, que é realmente tudo aquilo que eu acredito, e gostaria de me tornar um apóstolo do amor de Deus. Amém. Para que todos acreditassem e experimentassem que Deus ama você como ama o seu próprio Filho eterno. Isso é a sua libertação e a sua redenção. Agradeço também a paróquia, Nossa Senhora do Imaculado Coração, e eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo esse programa. Deus abençoe a todos. Padre, olha que presente lindo que eu ganhei. Olha aqui, a Suzana mandou uma Bíblia linda com, assim, essa pintura. É a nossa catedral. É a nossa catedral. É a nossa catedral, uma edição especial. É uma Bíblia sagrada, e a Suzana que fez essa pintura disse assim: Dalcides, a Vilma Tomaso, que inclusive a Vilma já esteve aqui, que também faz parte desse grupo de reflexão sobre a palavra de Deus, trazendo conteúdo. Assim, a Vilma me inspirou e me incentivou a, através da arte, poder levar o amor de Deus e a catequese também, né? A informação, a formação na fé. Está aqui então um presente lindo que eu ganhei e que eu quero compartilhar com todos, a beleza dessa Bíblia, que você pode encontrar, é da Paulus, tá? Procura a Bíblia da Paulus com a imagem da Catedral da Sé. Padre, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço e até qualquer dia. E até a meia-noite. Meia-noite o padre vai estar aqui junto com a gente. Aqui. 11 horas da manhã eu estou aqui pela Rede Vida. 4h15 da tarde eu vou continuar em oração e eu vou pedir que você esteja comigo hoje, 4h15 da tarde. Meia-noite nós temos um encontro. Então, são 3 grandes momentos para a gente junto poder, todos os dias, a gente junto poder
celebrar o amor de Deus, falar do amor de Deus, sentir o amor de Deus. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Tchau. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Quero me subir